E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre efeitos que acontecem no campo cristalino em compostos octaédricos. Tem um efeito muito interessante que nós vamos ver hoje, que volta e meia acontece com alguns complexos. A primeira coisa que nós vamos falar hoje é um efeito muito bonito que a natureza faz com compostos de coordenação, que se chama teorema ou distorção de Jahn-Teller. É muito curioso, se liga. Qual que é a ideia do efeito da distorção do teorema de Jahn-Teller? Tá bom? Olha aqui os desenvolvedores dessa ideia, o Jahn e o Teller, beleza? Você vai ouvir por aí também teorema de Jahn-Teller, tanto faz, gente, beleza? A ideia é entender o que esses caras falaram. Qual que é a ideia? O teorema de Jahn-Teller, o efeito de Jahn-Teller, ele surge quando você tem uma distribuição assimétrica de elétrons em orbitais degenerados. Como assim? Se liga. Pensa, por exemplo, no orbital EG. Tá? Estou falando de compostos octaédricos. Você tem os três degenerados T2G, degenerados entre si, né? Os três, e os dois degenerados EG. Então, por exemplo, pensa numa distribuição D9. Então, a única configuração possível é essa aqui. Você tem 6 elétrons em T2G e 3 elétrons em EG. Acontece que os orbitais EG entre si são degenerados. Então, não há razão aparente para ficarem 2 elétrons em um dos orbitais EG e apenas um no outro. Tudo bem? É como se a natureza não aceitasse isso. Isso é energeticamente desfavorável. O que o teorema de Jahn-Teller diz? Que para evitar essa distribuição desigual em orbitais degenerados, isso só é verdade se os orbitais forem degenerados, a geometria do complexo se distorce para remover essa degenerescência. Então, a configuração, a geometria octaédrica tem os orbitais EG degenerados. Se o complexo se distorcer e mudar de geometria, você vai quebrar a degenerescência e esses dois orbitais não terão mais a mesma energia. E aí não será um problema que haja 2 elétrons em um e 1 elétron no outro, tudo bem? Essa distorção da geometria octaédrica para uma outra geometria, uma chamada tetragonal, remove a degenerescência, resolve o problema e é disso que trata o chamado teorema de Jahn-Teller, beleza? Para quais geometrias isso é possível? Para aquelas onde puder haver uma distribuição desigual em orbitais degenerados. São elas, tá? D1, D2, D4, D5 se o complexo for de spin baixo. Eu quero muito que você pense com você por que somente em spin baixo, ou D6 somente em spin alto. Por que D5 e D6 são em alguns spins específicos? D1 a D5, D7 e D9 em qualquer situação. Mas D5 e D6, D5 só no spin baixo, D6 só no spin alto. Não é algo tão óbvio, mas não é algo tão difícil de chegar na conclusão. Pense um pouquinho com você, tá bom? Outra coisa é que, apesar de poder haver o efeito Jahn-Teller em todas essas configurações, nem sempre ele é tão significativo. Às vezes o efeito Jahn-Teller ele é muito fraco, ele é muito tênue, ele acontece, mas é quase imperceptível. Às vezes ele é tão significativo que você vê isso claramente no espectro, por exemplo, de absorção. Beleza? Ah, e quando não for tão significativo, como é que eu vejo? Eu até vejo no espectro de absorção, mas é um efeito muito tênue, eu vou te mostrar isso. Bom, o que é o efeito Jahn-Teller? Entendi por que ele acontece, mas o que ele é? O que acontece é o seguinte, tá? Você tem uma simetria octaédrica, a princípio um octaedro lá perfeito. Os 6 ligantes, tal, você tem a base quadrada e você tem um ligante em cima e um ligante embaixo. O que acontece é que você vai ter um afastamento ou uma aproximação de alguns ligantes em posições específicas. Pode acontecer o seguinte, os ligantes em posições axiais vão se afastar do eixo Z. Você vai aumentar a distância entre os ligantes em posição axial seria o vertical aqui no eixo Z, e o metal, tudo bem? A gente chama isso de distorção Z-out, beleza? Onde os ligantes em Z vão se afastar. Mas pode acontecer a distorção Z-in, onde os ligantes também em posição axial no eixo Z se aproximem do metal, do centro metálico, beleza? Agora acontece o seguinte, para cada uma dessas distorções, desse tipo de distorção, você vai ter um efeito diferente. O efeito, na verdade, é o mesmo, mas com consequências diferentes, se liga. Então, a princípio, olha aqui meu diagrama de energia, meus orbitais, a princípio, todos degenerados, seria um campo esférico aqui, que é uma situação hipotética, isso não acontece,
e ele se distorce a princípio para um campo octaédrico, que formam 3 orbitais degenerados T2G e 2 orbitais degenerados EG. Mas vamos supor que a configuração eletrônica nesses orbitais aqui octaédricos, ela foi desigual. Por alguma razão, ficaram mais elétrons em um orbital degenerado do que no outro. Para evitar isso, a natureza então distorce o complexo, muda de geometria, muda a simetria do complexo, beleza? E no caso, ele vai para uma simetria tetragonal, D4H. Gente, essa história de OH, D4H que você está vendo aqui, faz parte de algo chamado teoria de grupos, que eu não passei para vocês. Se vocês tiverem interesse, eu monto uma aula sobre isso, tudo bem? É algo um pouco mais profundo. Você não precisa entender para entender o que eu estou colocando aqui, tudo bem? Mas eu estou usando a terminologia correta, adequada, beleza? Você pode saber aqui que é uma geometria tetragonal, e geometria é mais fácil para a gente do que grupo pontual, tá bom? Do que operações de simetria. Se vocês tiverem interesse, a gente discute um pouco sobre isso, é muito interessante. É um assunto que eu gosto bastante. Mas eu tenho que admitir que não é algo trivial e não é algo realmente fundamental para vocês entenderem aqui, tá bom? Se liga. Então, por conta do efeito Jahn-Teller, você distorce de uma geometria octaédrica para uma tetragonal. E lembra que eu falei que o desdobramento do campo cristalino ele é correspondente, ele é dependente da geometria? Então, se você mudou de geometria, você muda o desdobramento. Então, ao passo que a geometria octaédrica tem esse conjunto de orbitais como desdobramento, na tetragonal, não é tetraédrica, cuidado. Na tetragonal, você tem o DXZ e o DYZ em mais baixa energia, o DXY em menor energia, tá bom? Um pouquinho maior, o DZ quadrado já um pouco maior, e os orbitais mais afetados, os que mais interagem com os ligantes, são dx quadrado menos y quadrado, e portanto eles vão para maior energia. Pessoal, por que será que isso acontece? Tá bom? Agora, vamos ver na DZ-IN. Mesma coisa, você partiu de um teórico, né, um suposto campo esférico, mas na verdade ele é octaédrico, distorce em 3T2G e 2EG, mas no caso do Z-IN, ou seja, no caso onde os ligantes em posição Z se aproximem mais do metal, vocês entendem que eles vão interagir mais com o metal, por exemplo, e o dz quadrado vai ser o mais afetado. Depois o dx quadrado menos y quadrado, dxz e yz e por último dxy, o mais estável. O que eu quero pensar com vocês é, por que será que isso acontece? Vamos pensar um pouco comigo, deixa eu limpar a tela para te mostrar uma coisa. Pensa, por exemplo, a princípio, numa distorção Z-out. O que acontece, pessoal? O fato de que os ligantes estão se afastando na posição Z faz com que a interação que eles exercem com os orbitais que têm a componente Z seja menor. Portanto, a perturbação dos elétrons em todos os orbitais que envolvam o eixo Z é menor e, portanto, eles diminuem em energia, tá? O que acontece é o seguinte. Então, todos os orbitais que envolverem a componente Z diminuem de energia. Lembrem-se, tá? Quem são os orbitais que envolvem a componente Z? O dxz, o dyz e o dz quadrado, tá bom? Agora, como o dxz e o dyz já eram de menor energia, porque a sobreposição num campo octaédrico já não era tão forte, eles já estavam em mais baixa energia. Como os ligantes em eixo Z se afastaram, eles diminuem ainda mais. Isso explica porque o dxz e o dyz foram os que tiveram energia mais reduzida, tá bom? O dz quadrado ainda interage frontalmente, de cara, com os ligantes, então a sua distorção ainda é muito forte. Mas como os ligantes em Z se afastaram, ele diminui um pouco em energia. Os outros componentes que não têm a componente Z, eles são afetados por mera consequência. Então, se alguém diminuiu de energia, alguém tem que aumentar. Se quem diminuiu de energia foram aqueles orbitais que têm a componente Z, justamente por terem a componente Z, aqueles que não tiverem vão se elevar. O dxy, então, aumenta em energia com relação ao dxz e dyz. Como o dx quadrado menos y quadrado aumenta em energia em relação ao dz quadrado. Lembre-se, o problema era que havia 2 elétrons, por exemplo, em dxy e 1 em dz quadrado. Quando agora você distorceu o campo
e removeu a degenerescência, agora sem problema que haja 2, por exemplo, nesse e apenas um nesse. Eles são orbitais diferentes, eles não são mais degenerados, você acabou de resolver o problema. E lembre-se, o problema era que você tivesse em orbitais degenerados distribuições desiguais, que houvesse 2 elétrons em um e apenas um no outro. Se eles têm a mesma energia, isso não faz sentido. Eles teriam que ter sempre o mesmo número de orbitais, de elétrons, perdão. Beleza? Na DZ-IN, a ideia é mais ou menos a mesma, só que agora os ligantes no eixo Z se aproximam. E ao se aproximarem, por exemplo, o dz quadrado aumenta ainda mais em energia. Lembre-se que o dz quadrado já estava em cima. Mas com a aproximação dos ligantes em Z, a perturbação que os elétrons do ligante faz no metal é ainda maior, gente. Sim ou não? E dessa forma, você tem uma repulsão muito maior naqueles orbitais que tiverem a componente Z. Isso explica porque aqueles que vieram de EG, o dz quadrado aumentou em energia. Dos que vieram de T2G, os que têm a componente Z aumentaram de energia. Por mera consequência, para contrabalancear, quem não tiver a componente Z diminui de energia. Pode ver que dxy e dx quadrado menos y quadrado diminuíram, tá bom? Sempre você está formando uma geometria tetragonal. Não é tetraédrica, é tetragonal. Beleza? Mas, dependendo se o efeito for Z-in ou Z-out, você vai ter uma distribuição diferente dos novos orbitais, beleza? E que, claro, é diferente da distribuição octaédrica, tá bom? Eu quero primeiro mostrar para vocês alguns exemplos do efeito Jahn-Teller e dados experimentais que provam que ele é verdade, que isso realmente acontece. Se liga naquele cara que a gente já comentou, tá? O hexaquatitânio 3. Ele é um sistema D1, ele só tem um elétron, e sua configuração mais óbvia é T2G1 e G0. Só tem um elétron. Dizer que a configuração é essa, gente, quer dizer o seguinte, que esse único elétron ou vai para T2G ou para EG. E de acordo com o princípio de Aufbau, que vai de menor energia para maior energia, da construção, do levantamento, ou seja, de baixo para cima em energia, você tem que alocar esse único elétron, ele tem que estar em T2G. Mas isso é esquisito, porque se T2G tem 3 orbitais do mesmo tipo, por que ele estaria em um dos orbitais e não nos outros? Tudo bem? Para contornar essa situação, ocorre uma distorção do complexo que perde a simetria octaédrica e passa a ter uma simetria tetragonal, cujo grupo pontual é D4H. Eu imagino que você não tem a menor noção do que é isso e não precisa, novamente. Eu só estou usando a notação correta. Tudo bem? Evidentemente a gente vai falar o que é certo aqui, tá bom? Como é que eu vejo isso? Pessoal, você vê a transição eletrônica num espectro de absorção e você vê uma banda de absorção. Acontece que se não houvesse essa distorção, ou seja, se houvesse a única transição que houvesse fosse entre T2G e EG, ou seja, só haveria um tipo de transição, a banda que você veria seria perfeita, ela seria simétrica, tudo bem? Ela teria o seu ponto certinho aqui, tá? Mas quando você olha a banda, você vê que ela não é simétrica, tudo bem? Eu vou matar os termos técnicos aqui, tá? Ela é mais gordinha de um lado do que do outro, tudo bem? A gente diz que ela tem um ombro aqui, tudo bem? Este ombro, pessoal, indica que está havendo uma outra transição além daquela que eu previa. Isso é muito bonito, tudo bem? Quer dizer que não está havendo a transição que eu pensava. Que transição que eu pensava? A única transição entre T2G e EG. O fato de você estar vendo duas bandas... Não estou vendo duas bandas, professor, estou vendo uma só. É que uma delas está na forma de um ombro. Ombro, ele é uma espécie de distorção da banda. E essa distorção quer dizer que ali está tendo uma outra transição. Você ver uma banda, tá, que tenha um ombrinho, quer dizer que ali estão havendo duas transições. E essas transições são justamente a prova de que está acontecendo o efeito Jahn-Teller, tá bom? Se eu imaginar, se eu admitir, se eu aceitar que a geometria octaédrica foi distorcida para uma tetragonal, então eu teria a possibilidade de duas transições que são do dxy para o dx quadrado menos y quadrado ou do dxy para o dz2. Como são duas transições, eu vou ver duas bandas. Ah, mas quem disse que a transição não é daqui para cá? A energia.
Veja, aqui eu estou no meu comprimento de onda, certo? Eu estou vendo o comprimento de onda. E os comprimentos de onda dessas transições aqui correspondem justamente às transições de dxy para dx2 menos y2 e para dz2. Gente, eu não estou dizendo que esse elétron aqui não pode vir para cá. Mas se vier, essa transição acontecerá numa outra região. Eu estou falando de uma região que eu estou literalmente vendo. Eu estou falando de uma transição na região do visível. Gente, se não fosse o efeito Jahn-Teller, eu veria uma banda homogênea. Porque haveria apenas uma transição. Não haveria razão para a banda ser heterogênea, para a banda ser distorcida. Mas eu estou vendo, ao pé da letra, eu estou vendo. O experimento está me mostrando que a banda é distorcida. Sinal que não está havendo uma transição só. Você percebe? É o experimental que está mostrando, que está sustentando, corroborando que o efeito Jahn-Teller existe. É muito legal, não é? É muito curioso. Se liga. Olha um segundo efeito em um elemento onde isso aqui acontece fortemente. Tá bom? O efeito Jahn-Teller aqui acontece com o elemento cobre, o íon cobre 2, no hexaaco cobre 2, tá bom? Repara que você tem uma configuração D9 e a distribuição é T2G6 e G3. O efeito Jahn-Teller acontece por causa dessa parte aqui, tá bom? Você tem 3 elétrons distribuídos desigualmente em 2 orbitais degenerados, tudo bem? Para evitar que isso aconteça, tá bom? A natureza distorce o complexo octaédrico para um complexo tetragonal, por Z-out, no caso, os dados mostram que é Z-out, beleza? E você tem então uma assimetria na banda. Você vai ter uma banda aqui, por exemplo, e você vai ter essa banda larga aqui, tudo bem? Onde você tem então bandas que estão sobrepostas. O que é importante aqui, tá bom? Às vezes a banda é tão larga que você não consegue perceber a distorção dela, tudo bem? A gente chama isso de desdobramento de banda. Às vezes você não consegue ver o desdobramento claramente e parece que é uma coisa só. Essa banda não parece conter mais que outra banda, certo? Ela parece uma banda homogênea. Acontece que aqui tem outras transições, mas às vezes a transição ela é mais estreita, a gente diz que é uma banda mais fina do que a outra e a gente diz que ela está envelopada. É como se ela estivesse guardada aqui dentro, mas ela está tão escondida que você não percebe ela, tudo bem? Então a gente usa de repente outras características. A gente pode registrar o espectro a baixa temperatura e aí você vai desdobrar a banda, tudo bem? Nesse tipo de situação a gente diz que a gente está resolvendo ou deconvoluindo a banda, tá bom? Essa é uma aula talvez mais tensa, nós vamos trocar uma ideia forte lá no atendimento, beleza? Mas isso acontece muito, muito mesmo com os complexos de cobre, tá bom? Porque eles são D9, tá bom? E D9 tem um efeito Jahn-Teller fortíssimo, tá? Último exemplo, se liga. Olha uma distorção aqui no complexo de cobalto. Cobalto é D6, sua distribuição é T2G4 e G2. E o efeito Jahn-Teller acontece aqui, ó, por causa dessa região. Se liga, complexo octaédrico, tá bom? O T2G tem orbitais degenerados, mas eles estão desigualmente distribuídos. Você tem uma distorção tetragonal, é o efeito Jahn-Teller, e você tem algumas transições possíveis. Essas transições, elas caem na região do visível, e dessa vez você as consegue perceber claramente. Essa banda aqui corresponde a uma transição, essa corresponde a outra. Queria perguntar um negócio para vocês, tá bom? Observe que essa aqui já acontece fora da região do visível, tá bom? Já aconteceu no infravermelho. Você consegue me dizer qual é qual? Ó, existe uma transição que é do dxz ou dyz para o dx2y2 e outra que é desse mesmo orbital de partida, mas ela vai para o dz quadrado ou dz2. Qual é qual? Pensa aí com você, tá bom? Se liga. Outra coisa, só para você ver a questão experimental, é justamente o fato de haver 2 picos que me mostra que houve a distorção, que é o que eu estava te falando agora há pouco. Se houvesse apenas um pico, isso iria querer dizer que só tem um tipo de transição acontecendo. Por exemplo, tá? Do T2G para o EG, por exemplo. É o experimental que me mostra que não está havendo uma transição só. E para explicar o fato de que não está havendo uma transição só se tiver havido uma distorção. Essa distorção é a distorção tetragonal, também conhecida como efeito Jahn-Teller ou teorema de Jahn-Teller.
beleza? Ou Ian Teller, tá bom? Para fechar então algumas referências aí se você quiser estudar por fora. Um grande abraço, obrigado aí por ter ficado. Valeu, gente, abraço!